entendem e veem Jesus como um profeta, como um sábio, como alguém que trouxe ensinamentos preciosos para o homem, para as pessoas. Mas quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós nos restringimos aos cristãos, aqueles que reconhecem que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Até o Gólgota, ou até a morte de Jesus, nós nos deparamos com diversos ensinamentos valiosos, ensinamentos que estão nos evangelhos e que geram efeito, que causam mudança na nossa vida. Mas o ponto mais importante da história de Jesus, certamente é a sua morte e a sua ressurreição. Com a morte e ressurreição de Jesus, o plano de redenção estabelecido por Deus, pela Trindade, ele é coroado com a morte de Jesus, que se entregou por os nossos pecados para que tivéssemos vida. E a sua ressurreição simboliza o fim da morte, ou a derrota da morte. Ainda nós sentimos os efeitos da morte, somos mortais, mas um dia, a morte deixará de existir para todo sempre, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Então, se a gente fizer um recorte no tempo e olharmos para os momentos de aflição, os momentos de vergonha, os momentos de acusação contra Jesus, por mais que a história seja bonita, a história de entrega de alguém que não tinha pecado por nós, ela é bastante trágica. A morte de Jesus ela é trágica porque alguém que só fez o bem é tratado como indigno, tratado como pecador, tratado como uma pessoa digna de ser morta. E se a gente fazer um recorte e olhar somente para a morte de Jesus, alguns poderão sim ver algo de bom nisso, mas outros certamente se sentirão horrorizados. De forma que a ressurreição do Senhor, ela coroa tudo o que está escrito a respeito de Jesus, e ele mesmo diz isto, tudo que está escrito dele, tudo que foi escrito por Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Que Jesus Cristo haveria de vir e morrer para que nós tivéssemos vida. O texto que nós lemos leva a gente a olhar para o amor gracioso e o amor poderoso de Deus. A nossa jornada aqui na terra, ela é feita de altos e baixos. A nossa jornada, ela é feita por momentos em que a gente se sente fortalecidos, e momentos em que muitas vezes nós nos achamos sem esperança. E por isso que Paulo, ele ora ao Senhor para que nós, como família de Deus, para que a gente possa olhar para as riquezas, as gloriosas riquezas de Deus. E olhando para as gloriosas riquezas de Deus, que a gente possa nos fortalecer no íntimo, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé, e que nós, arraigados no amor de Deus, possamos juntamente com todos os santos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E Paulo fala que ele ora para que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E nós, humanos,
Certamente, por mais que a gente seja empático com o Evangelho, por mais que a gente mergulhe no Evangelho, por mais que a gente medite no Evangelho, nos alimente do Evangelho, é difícil a gente entender o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus desde sempre. Desde sempre nós somos alvo do amor de Deus. Desde o início da humanidade, desde quando nós fomos concebidos, nós somos alvos do amor de Deus. E a oração do apóstolo Paulo para você e para mim é que a gente consiga entender, compreender esse amor. Porque compreendendo este amor, a gente pode mudar as nossas vidas. A gente pode ter momentos de aflição, de preocupação, mas nós vamos superar porque o amor de Deus, habitando, arraigados em nós, ao nós visualizarmos e tentarmos compreender o amor de Deus, a altura, a profundidade, Deus vai nos alimentar. E o apóstolo Paulo diz no versículo 9, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então é o amor de Deus que enche o nosso coração de esperança. É muito importante a gente se sentir amado, a gente dar amor e receber amor. E sentir o amor de Deus talvez seja um dos principais remédios do nosso tempo para a gente superar as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos problemas. O mundo está no maligno, as pessoas estão se afastando de Deus. Como diz a palavra, que no final dos tempos o amor se esfriaria. O nosso amor uns pelos outros pode se esfriar, mas o amor de Deus por nós jamais vai se esfriar. O amor de Deus por nós, ele é fervoroso. Deus nos ama de forma profunda, de tal forma que Ele está conosco, que Ele vive conosco, que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ao olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz, nós nos lembramos dos discípulos no caminho de Emaús. Passados 3 dias da morte de Jesus, 2 discípulos, eles desanimaram. Já faz 3 dias que Jesus morreu, ele não ressuscitou. Alguém disse que viu ele, o túmulo está vazio, mas a gente não consegue mais esperar. O capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13, nos mostra essa história. 2 discípulos que estavam com aquele recorte, com aquela imagem da morte de Jesus. Somente com a morte de Jesus. E com aquilo em mente, eles estavam terrivelmente desiludidos. Então eles decidem voltar para suas casas. Eles moravam em Emaús, que estava a uma distância de 11, 12 quilômetros de Jerusalém. E a decepção foi tão forte com aquela imagem de Jesus sendo morto. Eles esperaram 3 dias e ainda estavam confusos e agora voltam para suas casas. E nos diz o texto, no caminho, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Desiludidos, tristes, estavam no caminho. Um caminho aí de umas 2 horas. E Jesus chega e começa a caminhar com eles, mas eles não reconhecem Jesus.
na nossa caminhada neste mundo, muitas vezes nós vamos caminhar desiludidos, preocupados. E muitas vezes Jesus, ou melhor, todas as vezes nós que cremos em Jesus, nós que reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, todas as vezes Ele vai se aproximar de nós. Esta é a certeza que nós temos. Mesmo que a gente não identifique, mesmo que a gente não veja, nos momentos de preocupação, nos momentos de desilusão, nos momentos de dúvida, Jesus está conosco. Ele caminha com a gente. Porque Ele é um Deus de amor, é um Deus que tem um profundo amor por mim e por você. Lá no capítulo 7 de Mateus diz que se nós, sendo maus, sabemos dar algo de bom para os nossos filhos, quanto mais Deus. A gente foi contaminado pelo pecado. Muitas vezes somos egoístas, agimos pensando somente em nós. Muitas vezes o pecado turva a nossa mente, afeta as nossas ações. Mas Deus não, Deus é puro. Nele está toda a santidade, Deus é santo, nele não há pecado. E toda a expressão de amor que nós podemos pegar nesse mundo de pecado, olhando para os nossos pais, nossos amigos que nos amam, nos dá uma noção do que é o amor de Deus. Mas por mais que a gente tenha uma noção, a gente nunca vai entender completamente a expressão de amor de Deus por cada um de nós. Isso nós só vamos entender quando nós estivermos face a face com o Senhor, livres do pecado. Não quer dizer que a gente não possa mergulhar, não possa sentir, não possa imaginar a profundidade, a grandeza do amor de Deus. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatra, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E a partir do versículo 25 que Jesus faz, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Além de nos acompanhar, além de estar olhando para os nossos momentos de dificuldade, nossos momentos de tensão, a palavra de Cristo sempre estará ao nosso dispor. Se a gente se voltar para Jesus, a gente vai se deparar com a palavra dele. A palavra de Deus é a expressão, uma expressão profunda do amor dele por nós, porque a palavra nos dá base, nos dá chão, nos dá alicerce. Então Jesus, ele começa desde Moisés, os profetas, os salmos. Nós encontramos isso depois no final do capítulo 24, ele falando da morte dele, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E passado o tempo, hoje depois de 2000 anos nós estamos aqui e nós celebramos a morte, mas também a ressurreição de Jesus. A morte foi tragada. A morte foi vencida em Cristo Jesus. E nós podemos celebrar, nós temos direito à vida eterna. A nossa vida ela não está circunscrita aos nossos problemas, ela não está envolta somente aos nossos problemas. A doença, por mais grave que ela seja, ela não é o fim das nossas vidas. A idade, a gente vai passando o tempo,
o nosso organismo vai mudando, mas a todos nós é reservada a vida eterna em Cristo Jesus, porque a morte foi tragada, a morte foi vencida, Jesus ressuscitou, como nos disse Moisés, os profetas, os salmos, toda a palavra de Deus, os evangelhos expressam a morte e a ressurreição de Jesus. E é por isso que nós celebramos a ceia, que é celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O teu coração está queimando por Jesus? O teu coração, quando ouve a palavra de Deus, quando ouve alguém falar das grandezas de Deus, queima. O nosso coração queima quando nós ouvimos falar de Jesus, porque o amor dele nos alcança, a gente se sente amado. Por mais que o mundo seja frio, por mais que o mundo seja distante, por mais que a impiedade impera, por mais que a gente olhe para a sociedade e a gente não vê esperança para a sociedade, para o homem do século 21, mas quando a gente se volta para Deus, a gente vê o amor de Deus ardendo por nós. E esse amor, a oração que Paulo fala, que ao a gente conhecer esse amor que excede todo o entendimento, ao a gente conhecer esse amor nos impulsiona a agir, nos impulsiona a continuar a caminhada. Você está aflito, está com algum problema, está pensativo quanto ao teu futuro? Se volte, se concentre no amor de Deus por você. Olhe para as Escrituras, olhe para a ressurreição de Jesus. O maior milagre que a gente pode expressar é alguém ressuscitar. E ele ressuscitou e está vivo para nos abençoar. E aí o versículo 33 expressa algo profundo. Como eu já disse, eles estavam indo embora. Tinham desistido, os discípulos tinham desistido, esses dois discípulos. Estavam voltando para sua casa. E depois desse acontecimento, o que acontece? Nós vemos isso no versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Uma guinada radical. Uma guinada de 180 graus. Uma mudança radical aconteceu na vida deles. Quando a gente está vivendo um problema, uma dificuldade, nem sempre a guinada acontece de forma abrupta, de forma rápida. Muitas vezes o nosso coração está aflito e a gente vai passar por um tratamento, vai passar por algo. Às vezes a mudança ela é gradual. Mas aqui a gente vê uma mudança muito rápida, uma mudança total de direção. E por mais que às vezes a gente demora para encontrar a direção correta para resolver os nossos problemas, em Deus sempre nós encontraremos a guinada perfeita. Em Deus sempre nós podemos voltar ou podemos mudar de direção, como aconteceu aqui. Eles caminhando em direção contrária, indo distante, ficando distante da igreja, das pessoas que eles tinham conhecido. Estavam indo embora, esquecendo o que eles tinham vivido. O que eles tinham vivido tinha ficado apenas na lembrança, talvez no saudosismo. Eles tristes, caminhando. Olha, foi bom, foi legal ouvir Jesus. Foi interessante, mas agora acabou.
Mas quando Jesus se revelou para eles, o coração deles se ardeu, eles se voltaram e voltaram para Jerusalém, voltaram para a igreja, voltaram para onde estavam reunidos os discípulos, voltaram para o centro da vontade de Deus, voltaram para realizar a obra de Deus, voltaram para levar a palavra àqueles que não conheciam. E a gente conhece depois a continuidade da história, o que acontece lá em Pentecostes, aquela igreja viva, poderosa. Sempre é tempo, é momento da gente ter uma mudança na nossa vida para melhor. Sempre é tempo da gente ter uma mudança poderosa em Deus nas nossas vidas. Assim como Jesus morreu no terceiro dia, ressuscitou, os nossos problemas também podem ser afastados de forma de repente, de forma abrupta. E mesmo que não aconteça, que o nosso coração possa se mudar de direção. O mundo nos traz uma carga pesada. O mundo traz preocupações sérias. O mundo nos apresenta preocupações que muitas vezes são realmente pesadas. Mas se o nosso coração estiver em Deus, se a gente estiver sentindo esse amor, se o nosso coração estiver ardendo por Jesus, a gente vai encontrar sentido para a nossa vida. A gente vai encontrar força para a nossa caminhada. A gente vai encontrar armas espirituais para nós batalharmos ao nosso favor. Nós vamos nos sentir amados por Deus, amados pelas pessoas, capacitados para vencer, para lutar. E é isso que a palavra está dizendo, é isso que o Senhor deseja, que a gente seja incendiado pelo amor, pela graça de Deus. Geralmente os bons alunos são privilegiados, são premiados, não são? E claro, é muito bom alguém ser premiado. Mas mesmo nós, não sendo bons alunos, vamos dizer assim, mesmo que a gente não agrade, não tenha nada que agrade ao Senhor, porque somos pecadores, Deus continua nos amando. O amor dele continua à nossa disposição. Mesmo que a gente cause em Deus, muitas vezes, em razão do pecado, cause decepção, vamos dizer assim, Deus, o Senhor, Ele continua nos amando e tem um amor profundo por cada um de nós, e por isso que Ele está com a gente, por isso que Ele vive com a gente, para nos aperfeiçoar. Como disse o pastor Silvio esses dias, a gente é pecador, mas não deve continuar pecando, não é? Então a gente pode se aperfeiçoar, vivendo experiências fantásticas com Deus, vivendo uma comunhão próxima com Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, a gente não consegue imaginar tudo aquilo que Deus pode fazer pela gente. Por mais que a gente seja conhecedor da palavra, a gente não consegue imaginar, ver tudo aquilo que Deus pode realizar por cada um de nós. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, conseguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, ainda que estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Que a gente possa viver, que a gente possa sentir todo o amor derramado por Deus através de Cristo Jesus. Que nós possamos celebrar a Jesus continuamente. Que o nosso coração seja grato
e que nós possamos ter guinadas na nossa vida, guinadas para o bem, aceitar, ver a direção de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a direção de Deus não é aquilo que nós desejamos, e muitas vezes quebramos nossa cara porque a gente não ouve Deus falar com a gente não reconhece a presença de Jesus, muitas vezes não meditamos na palavra de Deus, mas se a gente sentir, reconhecer a presença de Jesus, ouvir a sua palavra, comungar, almoçar, jantar com Jesus, valorizar a comunhão com Jesus, certamente nós seremos muitas vezes vencedores no Senhor que nos salvou. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, depois nós iremos louvar ao nosso Deus. Se você quiser também receber oração, seja agora ou durante o louvor, venha à frente.